Meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista. E hoje é dia de live, todas as terças-feiras a gente tem um bate-papo aqui semanal, às 7 horas da manhã, onde a gente conversa sobre estilo de vida, sobre nutrição. E estamos aí no mês de maio. E todas as lives do mês de maio, aliás, o mês de maio está terminando, né, gente? Todas as lives do mês de maio foi dedicado à maternidade. Então, a gente conversou aqui sobre o preparo do corpo da mulher para ser mãe. A gente conversou sobre fertilidade, período gestacional. Conversou sobre amamentação, sobre pós-parto. E daí o filho nasceu, né, gente? Hoje a conversa é sobre introdução alimentar e alimentação infantil. E daí eu quero combinar com vocês que se vocês tiverem algumas dúvidas durante a live, como eu fico aqui sozinha, quiserem colocar no comentário, pode colocar nos comentários que eu vou tirando as dúvidas durante aí, no final da live, quer dizer, tá bom? Lembrando que todas as lives, elas ficam salvas lá no YouTube, no meu canal no YouTube, no Ana Paula Martins. Então, se vocês quiserem rever as lives que já foram feitas aqui, é só ir lá no canal. Se vocês querem ver os conteúdos que a gente já conversou também, vai lá no canal que vocês conseguem ver. Essa live também vai para o canal. Normalmente a live vai sempre no dia seguinte, sempre na quarta, a live está subindo no canal do YouTube. Beleza? Então, gente, hoje a conversa é sobre alimentação infantil, introdução alimentar. E é um assunto muito importante para a gente conversar, enquanto nutricionista e nutricionista funcional, e a base da nutrição funcional é a medicina integrativa, é a medicina preventiva. Falar de alimentação importante, de alimentação infantil é importante e é essencial para os pais, né? Porque, como eu sempre comentei aqui nas lives que a gente tem feito durante esse mês, eu sempre coloquei aqui um artigo da Science, onde mostrou que os primeiros 1000 dias de vida da criança é muito importante. E esses primeiros 1000 dias de vida começam a contar a partir do momento da fecundação até o seu 2º ano de vida. Então, tudo que a criança recebe de alimentação durante esse período vai refletir na saúde dessa criança quando ela for um adulto. E os pais têm grande responsabilidade nisso, e no desenvolvimento da alimentação dessa criança, para que ele, na fase adulta, seja o mais saudável possível, tá? E quando a gente fala de alimentação infantil, a gente sempre pensa aí em alguns fatores, né? A gente tem aí o desenvolvimento físico da criança, então a alimentação infantil ela é importante para o desenvolvimento físico da criança, para o desenvolvimento cognitivo e para o desenvolvimento emocional também. E eu vejo que a maioria dos pais, ela acaba ficando muito preocupado com a questão da comida e o desenvolvimento físico da criança, né? A maioria dos pais está preocupado se meu filho vai engordar, se meu filho vai emagrecer, se meu filho vai crescer, se meu filho não vai crescer. E aí, Nutri, cresceu, não cresceu, engordou, não engordou. Então, a grande preocupação dos pais em relação à alimentação dos filhos está em se ele vai se desenvolver bem ou não fisicamente. Mas existem duas questões que para mim são as mais importantes. O desenvolvimento físico fica por último. O mais importante da alimentação infantil para a criança é o seu desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional dessa criança a partir da alimentação. Quando eu falo de desenvolvimento cognitivo, eu estou falando do desenvolvimento da criatividade, do desenvolvimento motor dessa criança. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu pego 2 crianças na introdução alimentar. Uma criança vai receber, por exemplo, uma papinha, uma sopinha de abobrinha, abóbora e chuchu. E você vai oferecer essa comida para a criança. A outra criança vai receber esses alimentos todos separados, inteiros, e ela consegue ver esse alimento. E você, enquanto mãe, faz com que essa criança
pratique essa necessidade de pegar esse alimento. Ela se torna protagonista dessa refeição. A criança que recebe o alimento todo liquidificado, todo triturado, a criança que recebe esse alimento na boca e que tem uma ação passiva em relação a essa alimentação, vai ter um desenvolvimento cognitivo pior do que a outra, que é estimulada a pegar esse alimento, que é estimulada a ver as cores do alimento, que é estimulada a provar cada sabor desse alimento. Então, quando você faz, por exemplo, um sopão, uma papinha, onde você coloca todos os alimentos ali junto, você não desenvolve a cognição dessa criança, não desenvolve a criatividade, não desenvolve toda a questão motora dessa criança. Então, o desenvolvimento cognitivo é muito importante quando ele vem da alimentação também. E outra questão é o desenvolvimento emocional em relação à alimentação infantil. E, para mim, é algo dos mais importantes. Porque se hoje nós temos adultos que temos péssima relação com comida, e hoje eu vejo isso frequentemente no consultório, adultos compulsivos, adultos que não sabem diferenciar fome de vontade de comer, adultos que descontam todas as suas emoções na comida, é porque isso foi reforçado desde a tua infância. Então, os pais, eles têm grande responsabilidade em relação à alimentação da criança e não só colocar um pratinho colorido com alimentos orgânicos. Ele tem uma grande responsabilidade também em como essa alimentação vai ser desenvolvida no seu potencial cognitivo e no potencial emocional dessa criança. E aí eu abro aqui um parênteses para a gente conversar sobre essa questão emocional da alimentação infantil, que começa na infância. Vou dar alguns exemplos que aconteceu comigo, aconteceu com você, e muito possivelmente você faz com seu filho também. Porque é algo que a gente repete nas gerações, né? E eu vejo isso. Então, quando seu filho está lá comendo e você chega para ele e fala assim, você come tudo que está nesse prato, criatura, você raspa esse prato, porque se você não raspar esse prato, você não vai sair dessa mesa, você come tudo, você raspa esse prato. Então, quando você obriga teu filho a comer, quando você obriga que ele come tudo, que ele raspe o prato, o que você está mostrando para essa criança? Que ela não consegue ter a percepção da saciedade dela. Quando você obriga teu filho a raspar o prato, quando você briga com teu filho para que ele coma aquela comida toda, quando você faz aquela colher gigantesca de comida, abre a boca do teu filho e coloca aquela comida lá dentro, você está bloqueando a percepção de saciedade do teu filho. E quando você bloqueia essa percepção de saciedade, ele não vai saber mais o que é fome e o que é vontade de comer. E aí ele cresce um adulto que vai no rodízio de pizza, come 2 pizzas, está totalmente saciado, mas ele vai pedir 3, 4, 5, 6 pizzas. É um adulto que comeu, almoçou, está satisfeito e vai pedir uma sobremesa. É um adulto que acabou de sair de um almoço, vai assistir um filme no cinema e vai pedir uma pipoca. Então é um adulto que não sabe trabalhar fome e vontade de comer. Normalmente eu recebo no consultório os pacientes, entrego a dieta, e às vezes o paciente chega para mim e fala assim, mas Nutri, se eu comer isso aqui, eu vou morrer de fome? Eu falei, você já começou a dieta? Você já viu o teu almoço? Será que realmente você vai ter fome nesse seu lanche da tarde? Então, trabalhar fome e vontade de comer é algo muito difícil no adulto. Mas isso a gente tem que começar a trabalhar com os nossos filhos, evitando que a gente forçar ele comer a comida toda. Porque se ele diz pra gente que está satisfeito, se ele diz pra gente que não quer mais comer, beleza. É claro que existe birra, gente. Eu tenho filho, né? E eu sei que existe birra, existe hora que ele não quer comer. E aí tem como a gente trabalhar isso na alimentação infantil, né? Então, não quer comer no almoço? Não quer comer a comida toda? Beleza. Mas a próxima refeição vai ser o seu lanche. E aí, se no lanche ele quiser dobrar o lanche, não. O seu lanche é esse daqui, é uma fruta e um iogurte. A próxima refeição é o teu jantar. Eu tenho certeza que no jantar ele vai comer a comida toda. E você vai começar a diminuir as porções. Se você coloca 3 colheres de arroz para ele, você começa a colocar 2, porque 3 está muito. E você vai diminuindo as quantidades para entender a quantidade que deixa teu filho saciado. E é claro, se seu filho não comer a comida toda, você vai ter que esperar a próxima refeição para ele comer. E evitar ficar dando comida para ele ao longo do dia.
E é aquilo que eu falei para vocês, a grande preocupação dos pais é o quê? É o desenvolvimento físico. Ah, mas se ele não come, ele vai ficar magro. Se ele não come, ele não vai crescer. Ele vai comer, gente. Se você deixar o teu filho comendo nas horas que ele tem que comer, se ele seguir a rotina de alimentação, ele vai aprender a comer dentro da quantidade que ele quer e sem você ficar precisando forçar ou, na verdade, estimulando, na verdade, essa falta de percepção de saciedade. Então, isso tem que ser trabalhado na infância. Uma outra questão que acaba acontecendo muito no consultório com o adulto é aquele adulto que tem uma péssima relação emocional com a comida. Tá triste, come, tá feliz, come, tá ansioso, come, tá ocioso, come. Tudo é questão para ele comer. Então, normalmente, os pais, quando chegam para os filhos e falam assim, ó, se você comer tudo, tem sobremesa? Ou, se você se comportar hoje, no final de semana eu te levo lá para você comer no McDonald's, eu te dou um pacote de Cheetos para você comer. Então, quando a criança ela cria uma relação emocional, entre aspas, com essa comida que ela acha gostosa, ela vai crescer com uma relação distorcida emocional com a comida. É aquele adulto que chega em casa cansado e ele merece receber 3 latinhas de cerveja depois de um dia cansativo de trabalho. É aquele adulto que chega em casa cansado do trabalho, ou está no trabalho trabalhando até tarde, todo mundo saiu já do trabalho, é o único que está ali, que vai falar assim, eu preciso comer uma caixa de bis aqui hoje, porque, estou trabalhando muito. É aquela menina que terminou com o namorado e está triste, que vai comer uma caixa de chocolate inteira. Então, desde criança, a gente estabelece essa relação emocional com a comida. Então, quando você fala com teu filho, se você come tudo, eu te dou uma sobremesa, se você fala assim, se você se comportar durante a semana, no final de semana você vai no McDonald's, você está mostrando para o teu filho uma relação emocional de recompensa com a comida. E aquilo que, entre aspas, é bom para ele, vai ser um fator de merecimento durante a vida inteira dele. Então, eu tenho uma paciente minha que trabalha o dia inteiro e o vício dela é chegar em casa, sentar e comer um pacote de Cheetos, porque aquilo ali é um conforto para ela. Ela melhora a ansiedade dela. Mas isso foi trabalhado desde criança. Que mãe e que pai nunca chegou para o seu filho e falou, se ele comer tudo, ele vai ter uma sobremesa depois. Então, esse fator de recompensa acaba distorcendo todo o emocional da criança que vai levar para a base adulta dela, né? Então, o que acontece? Quando eu falo para vocês que a alimentação infantil ela tem um contribuinte, não só no desenvolvimento físico, mas cognitivo e emocional da criança, para mim, o desenvolvimento cognitivo e o emocional são os mais importantes. Porque são esses 2 fatores, principalmente, que vai atrapalhar toda a questão do hábito alimentar dessa criança quando ela for adulta. E esse adulto, a gente vai ter que trabalhar fortemente uma reeducação alimentar. E é muito mais complicado. Então, quando eu falo que a nutrição, ela tem esse aspecto de prevenção, tem que começar desde a infância. Beleza, gente? Então, a gente vai falar agora sobre introdução alimentar. Então, assim, a introdução alimentar, como eu falei para vocês, ela começa desde que o bebê foi fecundado. Então, a alimentação da mãe já traz influências a partir do momento que o bebê foi fecundado. Então, a gente já sabe que uma mãe que tem uma alimentação diversificada já passa esses sabores através da placenta. A gente já sabe que uma mãe que tem uma alimentação diversificada de sabores, de texturas, já passa esses sabores através do seu leite materno. Então, uma criança que teve uma mãe que se alimentou bem, na introdução alimentar, vai ser muito mais fácil receber os diferentes sabores dos alimentos, porque ele já teve acesso de forma sutil a esses alimentos. Eu recebi algumas perguntas aqui sobre introdução alimentar, então eu vou focar em relação às perguntas que eu recebi, tá, gente? Primeira pergunta que me fizeram, Nutri, quando que começa a introdução alimentar? Introdução alimentar começa com 6 meses. Não é com 4, não é com 5, são 6 meses. Até o 6º mês de vida é somente leite materno ou fórmula infantil, se seu filho toma fórmula infantil. Não precisa de água, não precisa de suquinho, não precisa de chazinho. Somente leite materno até o 6º mês de vida. Quando entra no 6º mês de vida,
aí a gente começa com uma alimentação complementar e você mantém o leite materno. E daí, em relação à introdução alimentar, existem várias considerações. Hoje em dia, o que é recomendado pelo Guia de Alimentação Infantil, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a criança tenha acesso a todos os alimentos de todo o grupo alimentar. Então, é um alimento, veio da terra, a criança pode comer. E isso vai de encontro ao que foi na minha geração, e eu não sei se na geração de vocês, né? Porque o guia é de agora, 2019. Então, não sei se vocês tiveram filhos antes disso ou agora recentemente, ou tiveram, talvez, uma recomendação de forma errônea em relação à introdução alimentar. Porque, infelizmente, eu ainda recebo em consultório pacientes com uma recomendação de introdução alimentar de forma errada. Não existe mais a gente dar um alimento único para a criança durante 3 dias. Então, quando eu tive minha filha, a Tina tem 20 anos, né, gente? E até mesmo quando eu tive o Henrique tem 10. A recomendação era a seguinte: você dá banana durante 3 dias, aí fica observando a criança, ver se ela tem alguma questão alérgica. Aí depois dá mamão, 3 dias. Aí depois dá maçã, 3 dias. Isso não existe mais, gente. A gente pode já introduzir todos os alimentos de forma variada e diversificada para as crianças. Então, a partir do 6º mês, a introdução vai ser da seguinte forma. Fez 6 meses, continua com leite materno. Na primeira semana, você vai oferecer, em uma das refeições, a alimentação complementar. Então, você separa ali o lanche da manhã e oferece uma frutinha para o seu filho. Não precisa ser a mesma frutinha todos os dias. Você na segunda oferece banana, na terça maçã, na quarta-feira você oferece pera e vai oferecendo uma fruta diferente durante a semana. Passou uma semana, você coloca o almoço. A mesma coisa do almoço. Você vai colocar os alimentos de todos os grupos alimentares. O grupo das verduras, o grupo dos legumes, o grupo dos carboidratos e o grupo das proteínas e das leguminosas. Então, o almoço vai ter, por exemplo, um espinafre, uma batata baroa, uma mandioquinha, vai ter um chuchu, vai ter um grão de bico e vai ter uma proteína animal. Então, um alimento de cada grupo. Não precisa dar um grupo só de alimento. Não precisa mais fazer teste de alimento em criança, tá? Então, primeira semana, uma frutinha. Aí você, na segunda semana, já introduz o almoço. Na terceira semana, você começa a introduzir o lanchinho da tarde, que pode ser outra fruta. E no jantar, você faz igual o almoço. A grande observação do jantar é que a criança ela tem um peso baixo. Então, a necessidade de proteína da criança não é tão alta assim. Então, no jantar, o ideal é que vocês optem ou por uma leguminosa, pelo grupo das leguminosas, ou pelo grupo das proteínas animais. Então, não precisa colocar os 2 grupos, porque você facilmente vai ultrapassar a necessidade de proteína dessa criança, tá? E daí me perguntaram sobre as formas, né, de apresentação desses alimentos. Então, antigamente a gente tinha aí a forma mais comum hoje de apresentar o alimento para a criança é da forma tradicional, que a criança é um agente passivo, é a mãe que dá o alimento para a criança de forma amassadinha. Não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não é recomendado pelo Guia Alimentar de Alimentação Infantil dar o alimento de forma liquidificada e triturada para a criança, por conta daqueles motivos que eu falei no início da live. Quando você pega os alimentos, bate tudo e dá na forma de sopa e na forma de papinha para a criança, ela não sabe o sabor de cada alimento, ela não reconhece esses alimentos, ela não reconhece a textura desses alimentos. Então, o recomendado na forma tradicional, que você amasse cada grupo de alimento, amasse o brócolis, amasse a abobrinha, o chuchu, deixa a carne bem esfiadinha e dê para essa criança. No método tradicional, você vai dar tudo amassadinho e a criança vai ser um agente passivo. Ela vai receber a comida através da colherzinha por você, mãe, ou pela pessoa que está dando essa comida, tá? Existe o método BLW, que é um método hoje que está sendo muito falado, um método muito divulgado.
onde a criança é o protagonista ali da refeição. A mãe não dá comida para a criança. Você vai botar os alimentos na frente do teu filho e ele vai lá e vai pegar. Como a criança não tem ainda, com 6 meses, a pinça, ela vai desenvolver lá pelos 9 meses, você tem que ter cortes específicos para dar para essa criança. Não pode ser nada redondo, não pode ser nada muito pequenininho, senão ela engasga. Então, você vai dar pedaços grandes desses alimentos, ou na forma de palito, para a criança ir pegando e chupando. É um método muito interessante, que desenvolve muito a parte óssea da face da criança, desenvolve o cognitivo, a criança vai ver textura, a criança vai brincar, mas eu vejo no consultório que não é um método muito prático para as famílias. Por quê? Porque acaba que suja muito, né? A criança fica toda suja, a mãe tem que ter um tempo para ficar com essa criança, apesar da criança ter o estímulo dela comer sozinha, não tem ajuda da mãe, essa criança, ela precisa ter alguém do lado por conta de uma possibilidade de engasgo. Então, é um método que requer uma participação muito grande da família também junto dessa criança. E existe o método de introdução alimentar participativo, que é uma união do BLW com o método tradicional, onde a criança vai ter ali uma alimentação onde a mãe vai ajudar ela a comer, só que a mãe também vai estimular que essa criança pegue esse alimento, que essa criança descubra esse alimento. Para mim, o método participativo talvez seja o método mais tranquilo de você fazer na rotina da tua casa. Não é toda mãe que tem uma facilidade de introduzir o BLW em casa. Porque muita mãe é ansiosa, muita mãe tem medo, por exemplo, que a ajudante desenvolva esse método BLW com a criança por conta de engasgo. Muita mãe fica preocupada que a criança não come direito, porque ela vai estar mais brincando com o alimento do que comendo isso, é natural, né? Então, o método de introdução alimentar, ele é muito de acordo com a rotina da família e o que fica mais fácil para a mãe. O importante é que não existe nenhum método, nenhuma forma de introdução alimentar que seja a correta. O correto é aquilo que funciona para a sua família. Seja o método tradicional, onde você dá comida para o seu filho. Seja o método BLW, onde a mãe não participa disso. A mãe coloca a comidinha lá e o filho que se desenvolve. Ele vai pegar a comida, ele vai descobrir aquele alimento, a mãe não participa. Ou o participativo, onde a mãe ajuda, mas ela também estimula o filho a comer. Né? Então, assim, a família que vai decidir o melhor método. Agora, as recomendações, elas são claras. Evitar, como eu falei, triturar e liquidificar essa comida. A criança tem que saber o que ela está comendo. A criança tem que descobrir a textura e o sabor de cada alimento. Então, se você for dar amassadinho, você vai ter que dividir essa comida no pratinho da criança e ela perceber ali o que ela está comendo, tá? Outras questões que me perguntaram foi a questão se existe algum alimento proibido na introdução alimentar. Todo alimento que vem da terra, as proteínas animais, tudo é liberado, gente. Ovo é liberado, peixe é liberado, frutos do mar é liberado. Meu filho pode comer camarão? Pode. Pode comer lula? Pode. Pode comer polvo? Pode. Pode comer ovo inteiro? Pode. Tá? Então, hoje, o que o guia e a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? Que quanto mais cedo essa criança tiver acesso aos alimentos potencialmente alergênicos, menos chances dela desenvolver alergia na fase adulta. Tá? Então, você pode oferecer para o seu filho todos esses alimentos. É claro que existe uma investigação na família para saber aí se essa criança, por exemplo, já é, desde bebê, um intolerante ao leite, né? Então, a gente tem que entender as intolerâncias que essa criança desenvolveu durante a amamentação também. Mas sendo uma criança que não desenvolveu nenhuma intolerância durante a amamentação, todos os alimentos são permitidos na introdução alimentar. Não existe mais alimento proibido. O que é proibido na introdução alimentar? Açúcar. Então, até os 2 anos de vida, a criança não pode consumir nada de açúcar. Açúcar branco, orgânico, mascavo, demerara, cristal, inclusive o mel, tá, gente? Até os 2 anos de idade, você não pode dar nenhum tipo de açúcar, não adoçar também nenhum tipo de preparação. Até mesmo um bolo adoçado com açúcar não é recomendado até os 2 anos de vida.
E, Nutri, mas e se eu quiser dar um bolo para o meu filho? A gente tem várias formas de adoçar esse bolo. A gente pode adoçar com tâmara, a gente pode adoçar com banana bem madura, né? Então, tem várias formas de adoçar um bolinho para criança sem necessidade de usar açúcar, mel e etc. Então, não é recomendado até os 2 anos de vida. Sal. Durante a introdução alimentar, o sal também não é permitido. O ideal é que você use ervas e temperos ali para fazer toda a questão da alimentação e diversificar o sabor dessa criança. Quanto mais acesso a esses paladares extremos, como sal e açúcar, pior o desenvolvimento do paladar dessa criança. Né? Então, quando a gente estimula o paladar doce, o paladar salgado, pior vai ser o desenvolvimento dos outros sabores na vida adulta da criança. Né? Porque hoje, ou o adulto gosta do azedo, ou o adulto gosta do salgado, ou o adulto gosta do doce. Né? Há uma preferência maior pelo doce, muitas vezes, porque isso foi intensificado na fase infantil. Então, se desde criança você oferece para o seu filho todos os sabores, mais fácil na fase adulta, ele não ter uma fixação por um sabor só, tá? Então, isso é muito importante. Sal, açúcar, não é permitido nenhum alimento embutido também, é permitido na introdução alimentar. Então, os alimentos permitidos são os alimentos que vêm da terra e as proteínas animais, beleza? Vamos lá, deixa eu separar aqui mais alguma dúvida que eu recebi. Gente, tem alguma dúvida aqui? Pode ir mandando aqui enquanto eu olho aqui as que eu recebi na caixinha de pergunta. Tá? Já falei da quantidade de comida da criança na introdução alimentar. Não existe uma quantidade certa de comida. A gente tem que observar a saciedade da criança. O estômago da criança é muito pequenininho, ele não precisa de tanta comida, tá? Então, quando ele começa a mostrar reações, que ele já está satisfeito, parou. Você não precisa ficar estimulando que ele fique comendo, beleza? E existe também uma forma de entender que o teu filho está preparado para a introdução alimentar. Então, ele precisa já estar sentadinho, né? Pelo menos ficar mais durinho, sentadinho. O ideal é que ele esteja sempre na cadeira de alimentação para comer, tá? E existem percepções que você vai vendo na tua criança que ela já está apta a comer. Então, colocar a criança junto por mais que ela não coma ainda, mas colocar esse bebê no seu colo, no cadeirão, junto da alimentação da família, é muito importante. Porque durante a refeição, essa criança está vendo o pai e a mãe mastigar. E aí ela já vai aprendendo também esse movimento. Com 4, 5 meses, você já coloca o seu filho ali olhando as refeições da casa. Porque só o seu movimento da boca, ela já vai treinando também, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Meu bebê tem 6 meses, começou agora a comer legumes e frutas. Minha preocupação está fazendo cocô toda vez que mama. É normal, gente. Por quê? O intestino da criança, com 6 meses, ele ele já está preparado para receber essa alimentação, mas ele nunca recebeu. Então, até regular toda a questão digestiva e intestinal, o cocô vai mudar, ele vai fazer cocô mais vezes ao dia, ou não, vai prender, e depois tende a ajustar o cocô, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Oferecer ou não água junto do almoço e jantar? Não. Não, Alê. O ideal é não oferecer água junto do jantar, justamente porque o estômago da criança é bem pequenininho, tá? E aí você dá um tempinho e oferece água para ele se ele quiser 1 hora, um pouquinho depois da comida. O que você pode oferecer logo depois do almoço e do jantar é o leite, se ele quiser. O leite materno, ele não interfere na absorção do ferro. Você pode dar sem problema nenhum, tá? Se ele quiser mamar um pouquinho depois do almoço, né? Se ele ainda tiver, se você estiver amamentando. A Paty, minha paciente, mamãe do Yuri, 8 meses, 8 meses e meio, Paty, nossa. O Yuri come super bem, gente. Esse aí se atraca com uma coxa de frango, com uma sobrecoxa. 8 meses. Tá lindo, Yuri. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de vocês.
Vamos lá. Não. Gente, já são 7h30, nossa live é sempre rapidinha. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alimentação infantil, vai me passando aqui no direct, vai me passando durante a semana, que eu vou respondendo aí nos stories durante a semana. Eu estou preparando material para o feed também, um resumo mais ou menos da live. Tem material também lá no meu site, tem receitinha no meu site. Eu vou colocar hoje no site para vocês o Guia Alimentar resumido, e aí vocês vão ter acesso. O guia está muito completo, está bem legal. E aí vocês vão ter uma ideia mais geral, realmente, da alimentação infantil, beleza? Está super bacana o guia. Eu vou colocar hoje no site. Quando eu colocar, eu já passo o link para você nos stories para vocês baixarem, beleza? A dica de hoje é essa, gente. Nós somos responsáveis pela alimentação dos nossos filhos, não só no desenvolvimento. E essa alimentação infantil não é só importante no desenvolvimento físico dele, mas desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional também. Se temos tantos pacientes adultos hoje, se eu tenho tanto paciente adulto hoje, com uma dificuldade de relação com a comida, seja compulsão, seja dificuldade de discernir o que é fome e o que é vontade de comer, é justamente relacionado a essa questão da alimentação infantil e como ela foi trabalhada, tá? Enquanto a criança era pequena. Beleza, gente? A gente se vê. Qualquer dúvida, manda aí nos stories, a gente vai se falando. A live amanhã tá lá no YouTube. Durante a semana a gente conversa. Qualquer dúvida, pode me mandando que a gente vai conversando. Boa semana aí para vocês. Até semana que vem. Um beijo.